cultura Yiddish tem sobrevivido através dos séculos. Forjadas nos guetos, nos shtetl da Europa Oriental, é um testemunho vibrante da resistência judaica na manutenção de uma expressão cultural passada de uma geração a outra e reinventando-se nas diásporas. Perseguida e quase extinta pelos horrores da Shoah, o Holocausto, a língua e as tradições Yiddish resistiram através da música, de sua literatura e da oralidade também. Eu sou Amanda Hatzira, estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Mesmo diante da aniquilação, a cultura Yiddish resiste, preservada pela memória de sobreviventes e por aqueles que se dedicaram a manter viva essa rica herança. Para falar do tema, convidamos o Gabriel Neisten, que é arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, judeu paulistano, vive e atua no Bom Retiro. Desenvolve projetos artísticos em diferentes frentes, com projeto arquitetônico, nas artes visuais e também na música. Em 2019, fundou o grupo Klezmer Três Rios, que desenvolve trabalho de investigação e criação no universo da música judaica do leste europeu. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso. Obrigado, João. Obrigado, Amanda. Muito feliz de participar aqui com vocês. Começa contando um pouco da sua relação pessoal com a cultura Yiddish. É uma herança familiar? Ou é um interesse que veio de fora? De onde surgiu esse interesse? Olha, eu acho que meus avós, como avós de muitos de nós, judeus Ashkenazim, falam Yiddish, né? Ou falavam Yiddish. Então era uma língua mameloshen mesmo, uma língua materna. E isso acabou se perdendo com o tempo, né? Acabou que na geração dos nossos pais, os avós falavam Yiddish e os pais não entenderem, os filhos não entenderem, né? E quando os filhos passaram a entender, eles pararam de falar Yiddish. Então eu, na minha infância, tive, né? Eu escutava minha avó, meu avô falando Yiddish entre si, enfim, nas ruas, com amigos. É, mas depois eu fui ganhando mais consciência, né, do que representa a cultura Yiddish, de que é algo além dessas conversas e algumas palavras que a gente pega e pesca por aí. Mas é algo que vem desde a infância, mas que se tornou mais forte desde que a gente começou a entrar e comecei a tocar música judaica e entendi a riqueza e comecei a vislumbrar qual é esse universo e esse tesouro que é a cultura Yiddish. Ah, muito legal, né? Saber assim da sua relação, né? A gente começa com essa curiosidade porque é interessante, né? Ver de onde surge. E no seu caso você tem essa herança que veio da família, então imagino o quão profundo, né? É a marca assim dessa expressão cultural na sua história, né? E indo um pouco assim mais pro contexto também, né? Histórico dessa cultura. Queria que você comentasse um pouco sobre esse contexto originário, né, da cultura Yiddish, das expressões culturais Ashkenazim, né, com a relação ali na vida nos tétels, né, ali na Europa Oriental. Podia contar um pouco pra gente, porque eu imagino também que algumas pessoas podem nunca ter ouvido falar de nada disso, então é bacana, assim, trazer um pouco de contexto. Então, a língua e a cultura Yiddish surgiram na Idade Média tardia, na Europa Central e também no leste europeu, com uma cultura judaica dos judeus das várias comunidades que habitavam esse território. Nesse momento era uma língua comum, então era algo Yiddish é o judaico mesmo, como se fosse uma língua judaica desse território que mistura elementos da língua santa do hebraico com línguas eslavas, com alemão, com russo, com outras matrizes dessa diáspora do leste europeu. E é isso, o Yiddish pode ser entendido como uma língua, mas num campo expandido também como uma cultura dessa população e desses séculos de vivência dos judeus ashkenazim no leste da Europa, e esse enraizamento por muitos anos. Os judeus, grande parte desses judeus, originalmente viviam nos shtetls. Então, os shtetls são as comunidades agrárias, ou comunidades, pequenos vilarejos judaicos, que condensavam essa vida e esse redutos de judaísmo e de preservação dessa cultura tradicional, da religião, da espiritualidade, das articulações, dos comércios. Eu posso falar um pouco melhor do klezmer, que é onde eu atuo melhor. Eu ainda não falo Yiddish, mas sou amigo de grandes yiddishistas aí de São Paulo e me nutro muito com eles. Mas o klezmer também surgiu nesse contexto como uma música judaica que não tem um fundo religioso, não é uma música litúrgica, mas é uma música de celebrações e de
festividades, principalmente os casamentos. Então, nesse contexto surgiu o klezmer como as várias intenções e os vários momentos do dia do casamento e das festividades judaicas onde se viviam originalmente. E o klezmer, assim bem como o Yiddish, tem uma relação muito forte com os vizinhos. Então, com a música do leste europeu, com a música balcã, com a música cigana, com as línguas do que se falava naquele território, ou com a gastronomia também, né? A gastronomia ashkenazi tem muito a ver com o que se comia naquela região. E esse é o contexto originário. Então, realmente, essas vilas e essas bolhas de vida judaica que inspiram muito, que já não existem, que foram extintas por vários fatores, não só a Shoah, mas pelo abandono mesmo, né, a saída desses judeus e a migração para as cidades. Mas o shtetl continua sendo esse lugar vivo na nossa imaginação, entender o que era essa vida judaica que existiu durante tantos séculos como berço da cultura Yiddish. Pô, muito interessante esse aspecto de como, né, eu que pesquiso Iugoslávia ali, o Gabriel sabe bastante a minha relação com essa região, como muita gente às vezes acaba confundindo, né, as músicas de outros povos que viviam nos Balcãs e no leste europeu, como Romênia, Ucrânia e Rússia, com a música judaica, a música klezmer, e é interessante como acabou influenciando, né, uma cultura a outra. E ainda sobre a vida judaica ashkenazi que originou toda a expressão cultural, queria que você contasse um pouco sobre as expedições etnográficas na transição do rural e do pro urbano, né? Você falou aí dos shtetls, dessas vilas, né, no interior, rurais no interior desses países do leste europeu, e queria saber se há diferenças significativas dentro dessa transição de um contexto para o outro. Sim, totalmente, né? Acho que quando essa, né, esse ovo da vida judaica ali condensada e potencializada por esses encontros, essas figuras que a literatura Yiddish tão bem retrata, quando isso vai se desintegrando e judeus vão se incorporando às vidas nas grandes cidades, um outro judaísmo é formatado, né? Então, muitas respostas foram criadas para esse momento. O que é a vida judaica pós a reclusão das comunidades e a abertura delas para o mundo moderno? Mas nesse momento chave ali do final do século XIX e o começo do século XX, algumas figuras foram muito importantes na documentação e na observação e no registro do que foi essa vida dos shtetls. Então esses registros são muito valiosos hoje em dia para a gente, graças a algumas figuras. Eu vou falar especialmente do Ansky, que é o autor do Dibuk, que foi um grande ativista político e escritor e dramaturgo, enfim, foi uma figura muito importante. Eu escrevi um texto sobre ele, sobre essa expedição que ele fez antes de escrever o Dibuk, e está para sair agora no jornal da Casa do Povo, no Nossa Voz, acho que vai sair agora mês que vem. Então eu pesquisei um pouco isso recentemente e posso contar um pouquinho. O Ansky, eu acho que em 1911 ou 1910, ele foi chamado e foi financiado para fazer uma expedição de 4 anos, passando por mais de 70 vilarejos judaicos, 70 shtetls. E aí ele e uma equipe de etnógrafos, registrando, fotografando e gravando muitos registros e muitas experiências dessas vidas judaicas. Então, contos populares, contos racídicos, receitas culinárias, anedotas, piadas, melodias que alguém cantava e eles gravavam, fotografias, então documentos, e eles foram fazendo essas expedições na perspectiva de que essa experiência judaica de séculos que estava ficando para trás poderia ser a fonte de uma nova raiz e de uma nova identidade judaica moderna, que não abdicasse dessa vivência na diáspora. Então, o Ansky, ele foi com essa equipe por 4 anos e gerou esse material. E ele mesmo depois, com tanta experiência, escreveu a maior peça, né, das principais peças do teatro Yiddish, que é o Dibuk, e que ano passado a gente fez uma releitura dirigida pelo Silvio Bandi. Então é uma fonte de inspiração e esse pessoal conseguiu condensar muito do que é essa experiência judaica através dos arquivos. E os arquivos e essa pesquisa, esse olhar para trás,
é muito importante para o que a gente faz hoje ou que qualquer idishista teve que fazer após a Segunda Guerra ou após a consolidação do sionismo como um paradigma. Então é sempre esse olhar para trás e essa pesquisa, olhar para o passado para conseguir pensar o hoje, conseguir pensar práticas contemporâneas, o que é ser um idishista ou um klezmer ou um ator judeu hoje. Muito massa, assim, ouvir esse processo, né, de resgate, assim, a importância dele também, né, também para na diáspora, né, desse resgate para ressignificar, criar novas coisas, isso tudo é muito interessante. E indo para um lado, assim, mais político, né, e ainda falando sobre esse contexto, a resistência da cultura Yiddish naquele contexto, pensando nessa transição para a modernidade, também envolvia ali movimentos políticos, né, então, de que forma isso também se conecta à criação do Bund, né, o partido, e o surgimento do sionismo naquele período. Naquele momento, no começo do século XX, quando os judeus já estavam, em grande maioria, nas cidades, existiam algumas respostas frente a essa modernidade, à chegada do trem, da energia elétrica, das vacinas, disso tudo. Os judeus também se mobilizaram e tiveram que se integrar de uma certa forma. E muitas formas foram criadas nesse momento, inclusive a ortodoxia. A ortodoxia também é uma resposta frente à modernidade. Mas dentro dos judeus mais seculares, se dividiu em dois, vamos dizer, de um modo mais simplificado. Aqueles que acreditavam que deviam sair da Europa, criar uma nação judaica, entender a questão judaica como uma questão nacional, o judaísmo, né, o sionismo, então os judeus que foram uma resposta nacional e que acabou criando a criação do Estado de Israel, e outros, então também uma grande massa da população judaica fundou o Bund, então que foi um dos maiores partidos socialistas da Europa naquele momento. E a resposta do Bund era outra, era uma resposta que valorizasse a diáspora, que valorizasse a experiência judaica fora, sem a necessidade de ter uma nação como delineadora, como um espaço onde só assim poderia ser o judeu, ser judeu. Então, o Bund propunha pequenas, né, uma vida comunitária judaica fragmentada, mas ao mesmo tempo socialista, e que valorizasse a cultura Yiddish. Então, nesse momento, no espectro cultural, também passou a ter essa polaridade. Então, se no campo político existia aqueles que valorizavam a diáspora, queriam ficar na diáspora, porque ali era a terra onde os antepassados viveram, e outros queriam sair, no campo cultural isso também aconteceu. Então, tinham os yiddishistas que valorizavam a cultura yiddish construída através dos séculos e curtida e, enfim, experienciada pelos judeus dali daquela região, como uma fonte cultural para o judaísmo na modernidade, ou a cultura hebraica, que buscava resgatar uma experiência, uma língua que já não era mais falada nas ruas, ou que já não era mais criada como algo atual, como algo moderno. Então, nesse momento existiu essa separação bastante entre os hebraístas e os yiddishistas. Enfim, e aí tem todo esse caminho que a gente já conhece, a Shoah, que apareceu também nesse meio termo e que dizimou, né? Então, hoje em dia, o Bund deixou de existir depois da Shoah e essa noção de judaísmo diaspórica foi muito cooptada por essa outra vertente que acabou prevalecendo, que é o sionismo. Então, nesse sentido, a cultura Yiddish também caiu em um certo esquecimento por algumas décadas. Então, entre a década de 40 e 60, a cultura sionista imperou em todas as comunidades judaicas do mundo, como um paradigma máximo mesmo. Então, a cultura Yiddish hoje, né, e desde a década de 70, ela vem sido retomada e vem sido recriada, mas com um lapso, né? Não com uma continuidade. E, Gabriel, você acha que é possível dizer que dentro, né, dessa formação e desse processo que acabou havendo um apagamento da cultura Yiddish pela Shoah e dentro do que você fala agora, né, pelo sionismo como esse paradigma único dentro das comunidades, e se sim, né, como que se deram esses processos do apagamento da cultura Yiddish? Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu morei em Israel um ano, eu fiz o Shnat pelo Noam, e quando a gente chega lá,
a gente tem 2 seminários, 2 viagens que o programa oferece. A primeira que é a experiência judaica e dos hebreus na terra de Israel nos tempos bíblicos. Então, a gente passa uma semana visitando esses vários lugares que são impressionantes e que dizem respeito à nossa história. E na semana seguinte, a gente tem um passeio sobre a experiência sionista, então, todos os pontos históricos da formação do Estado de Israel. Depois que acabou essas 2 semanas, eu falei, opa, mas e entre uma semana e outra não tem 2.000 anos de história que as narrativas sionistas acabam esquecendo ou propositalmente acabam deixando de contar, porque elas não reforçam o argumento de que a nação e de que o Estado judaico é a resposta definitiva. Eu, quando voltei de Israel, voltei com uma identidade judaica muito mais fortalecida e nutrida de muitas coisas que aquele território me nutriu, mas eu acabei desnutrindo a minha educação sionista que eu tive em São Paulo. Então, entendendo que não necessariamente, enfim, esse paradigma de um Estado e de um nacionalismo judaico deva definir minha identidade judaica. E isso, historicamente, na formação do Estado, aconteceu bastante fortemente. Então, o Yiddish ele foi banido do Estado de Israel na formação do Estado. Então, não era algo só de um desuso cotidiano. Era uma política de Estado, de fato, para os judeus se assimilarem a esse novo formato do judeu sionista, do judeu que vive nessa terra, e que está ligado ao campo, que está ligado à luta, que está ligado a outros paradigmas que não eram os paradigmas que os pais daqueles precursores ou os avós. Houve uma ruptura muito forte com os valores do Yiddish, da cultura diaspórica. E nesse momento se proibiu muitas manifestações do Yiddish, muitas manifestações ligadas a essa cultura da diáspora e do velho continente, do velho mundo, passaram a ser vistas como ultrapassadas e antiquadas. Então, deixou de ser estimulada uma produção voltada para essa cultura Yiddish ou para qualquer outra cultura de diáspora. Então, é o que falam do melting pot, né? Você chega e traz toda essa cultura judaica que foi maturada e foi criada a lentos processos e ricos processos de interações culturais feitas nas diásporas e coloca tudo isso em um pote, chacoalha e abre e tem a nova cultura sionista, que é uma cultura também bastante interessante, também bastante rica, mas é uma cultura muito recente e muito mais fresca e nova e sem tempo de maturação do que a cultura judaica diaspórica. E aí eu digo todas as diásporas, né? A cultura Mizrahi, a cultura Ashkenazi, a cultura Sefaradi. Então, todas essas foram trazidas para dentro do Estado de Israel e recriadas a partir de um novo paradigma moderno. Então, sim, de fato, a Shoah foi um grande assassinato de uma cultura, mas o sionismo também colaborou para criar um novo paradigma que não necessariamente se referisse ao que aconteceu nos séculos anteriores. Ah, sim, né? Havia muito essa prerrogativa da criação do novo judeu, né? Aquela imagem de um judeu que agora deveria ser forte, ao contrário daqueles que caíram na Shoah, né? Então, houve mesmo esse apagamento. Acho que só nos anos 60, né, que retorna um pouco isso depois ali do julgamento do Eichmann, né? Que a coisa realmente volta para discussão, para pauta e a sociedade israelense fala, opa, vamos olhar para isso aqui, né? Como que a gente pôde enterrar tudo isso e agora isso tudo vem à tona, não dá, né? E aí sim passam a olhar também para essa identidade judaica fora, né? Diaspórica também. E aí, quando você está falando eu acho que você já falou um pouco disso, né? Desse modelo cultural sionista como paradigma, né? De todo esse apagamento aí também na segunda metade do século, né? Teve esse resgate depois, mas queria falar um pouco dessas expressões assim, né? Para além, né? De um judaísmo mais diaspórico, né? Você fala, né, de uma noção assim de uma Yiddish Land, né? Dá para falar que existe essa noção mesmo, assim como um território judaico sem fronteiras, né? Trazendo um pouco mais pensando agora também, né? Pensando no judaísmo diaspórico, houve um resgate, né? Dá para pensar nessa noção mais expandida, né? Para além dessas fronteiras. Super, super dá.
Eu só vou querer falar uma coisinha de antes, que eu acho que faltou realmente essa Claro, questão claro. do modelo cultural sionista. Então, depois dessa consolidação do Estado de Israel, houve um processo de shlichut, e de mandar pessoas que nasceram ali e que foram criadas nesse novo paradigma para alimentar as identidades e atualizar as identidades judaicas dos países e das outras comunidades mundo afora. Então, muito do que a gente tem como nas instituições judaicas, por exemplo, em São Paulo, elas, né, as escolas, as instituições, elas são dotadas desse tipo de modelo cultural que Israel mandou e que Israel formatou como uma nova forma de contar a história judaica, uma nova forma de entender o ser judeu. E isso mudou muito. Então, por exemplo, a experiência do Bom Retiro na década de 30, 40, 50, 60 era uma experiência muito voltada para o Yiddish, e depois que teve uma diáspora em São Paulo, se perdeu isso também. Então, o Yiddish também virou algo em segundo plano. Se quiser refazer a pergunta da Yiddishland, eu posso entrar nesse tema. Bom, você fala também de uma noção de Yiddishland, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre esse conceito, né, se dá para chamar assim, como um território judaico sem fronteiras, né, para além dessas fronteiras, pensando também num judaísmo diaspórico. Eu acho que para mim esse conceito ele é central nessa nossa conversa, a ponto de ser uma outra consciência territorial que eu acredito que os judeus possam ter nos dias de hoje, ou sempre puderam ter. A Yiddishland, eu vou ler um trechinho do que eu escrevi para esse texto que vai ser publicado. Então, mesmo exilados dos lugares de origem dos nossos antepassados, continuamos a viver nesse chão sem limites físicos nem fronteiras definidas. Um território imaginado, capaz de reformular e reposicionar a identidade judaica diaspórica em sua pluralidade, acompanhando, através de seus deslocamentos, transformações históricas e permitindo a criação de raízes comuns nas comunidades Yiddish ao redor do mundo. A Yiddishland materializa outras possibilidades plurais e inclusivas de judaísmo contemporâneo, um espaço alternativo frente aos dilemas e contradições que o Estado de Israel representa. Então, a Yiddishland, na minha perspectiva, e eu escrevi esse texto com a Zoe Rosenbaum, então dando os créditos aqui para ela também, a Yiddishland é um território fluido e é um território que se acopla a um modo de ser judeu nas diásporas. Então, ele não necessariamente precisa de fronteiras ou limites geográficos definidos, mas são espaços comunitários, espaços de troca, espaços de enraizamento, de aprofundamento de uma cultura e de uma experiência judaica, que são muito fluidos e que, né, a geografia contemporânea trata muito disso, espaços fluidos, espaços que estão sempre em deslocamento hoje em dia com a globalização, mas o ser judeu já é assim há muitos séculos. Então, as várias comunidades, elas se articulam não por uma noção de fronteira definida, mas sim do poder transitar e poder estar em outro lugar que não seja a sua casa, mas sem perder a noção de estar em casa. Eu acho que isso é muito, muito bonito. Então, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos agora. Eu procurei alguns, eu toco klezmer, sou acordeonista, e procurei alguns músicos daqui. E num instante, por ter elementos comuns e conteúdos e trocas que a gente possa fazer, eu fui incorporado e fui trazido para dentro desse grupo de músicos Yiddish e klezmer daqui de Washington. Então, quinta-feira eu vou fazer uma apresentação aqui e eu conheço esse pessoal há 2 semanas atrás. Então, é algo muito, muito bonito de ver como esse território ele é compartilhado e como a gente não precisa de uma chancela nacional para habitar e para produzir dentro dele. Isso é muito legal. Então, essas trocas me interessam muito e eu acho que, para mim, o Bom Retiro é uma Jerusalém da minha Yiddishland. Então, é um espaço muito importante, muito referencial da minha identidade judaica e da identidade Yiddish em São Paulo, de maneira geral. E eu recebo um acordeonista que toca klezmer, que é do Canadá, recebo um outro cantor Yiddish, que ele é de Berlim, vou receber agora esse ano um outro amigo flautista de Buenos Aires. A gente foi esse ano tocar no Rio de Janeiro e fomos muito bem recebidos pelo pessoal do Rancho Praça 11, que também toca klezmer lá. A gente foi levar o D-Book para Recife. Eu fui com a Fortuna e o Silvio Bandi.
Então a gente encontrou pessoas entusiastas da cultura Yiddish em Recife, entender que o teatro Yiddish também já existiu lá há décadas atrás. Então, recompor essas memórias, recompor esses lugares hoje, para mim, é viver nessa Yiddishland. Muito massa, Gabriel, essa perspectiva da Edishland que você fala, do Bom Retiro, de tantos outros lugares do mundo, essas conexões, né, que vão sendo construídas. E aqui no podcast você várias vezes falou do klezmer, do estilo, do lugar na sua vida, do lugar na história do povo judeu e da cultura Yiddish, e trazendo a conversa mais para a atualidade, né? A partir de que momento o klezmer se consolida como um gênero e como essa manifestação cultural chegou ao Brasil? Bom, o klezmer, eu vou fazer uma comparação com algo que talvez as pessoas que estejam ouvindo vão entender melhor. Então, por exemplo, a música nordestina, ela sempre existiu ali no Nordeste, ela sempre foi algo que foi tocado, a sanfona, a percussão, os ritmos sempre estiveram lá. Mas o baião só passou a existir quando Luiz Gonzaga fez aquela composição do baião e deu um nome e criou um produto para isso. Então ele consolidou um gênero. O klezmer sempre foi a música judaica dessas comunidades há mais de 500 anos, que se produz esse tipo de música, essas melodias são passadas de gerações por famílias e por famílias de músicos que vão tocando e que vão transmitindo e que vão criando essa paisagem sonora do shtetl. Isso sempre existiu lá. Mas, a partir de um momento, desse momento da década de 70, alguns músicos americanos, principalmente de Nova York, fizeram a mesma coisa que o Gonzagão fez. Então, eles consolidaram e falaram, putz, tem essas melodias, tem essas referências, e consolidaram o klezmer não como música instrumental judaica, mas como um gênero musical que passou a circular o mundo. E esse pessoal fez o revival, né? Eles chamam isso do revival do klezmer na década de 70, muito através dessas pesquisas em manuscritos, em gravações, mas também em contatos diretos. Pessoas que fizeram esse trânsito e que nasceram no shtetl, que foram para cidades, que passaram a guerra e que acabaram migrando para os Estados Unidos ou para a América Latina e trouxeram na bagagem seu instrumento e dentro de si as várias melodias que compõem, né, esse repertório do klezmer. Então, na década de 70, esses jovens músicos, que hoje em dia já são idosos, enfim, mas continuam produzindo, eles encontraram com essa velha geração e conseguiram aprender muito com eles. E nesse momento se consolidou um gênero e um estilo musical que é o klezmer, e que hoje em dia a gente já conhece super bem. Acho que, enfim, no Brasil a gente tem feito, talvez hoje em dia, esse revival. Sim, falando desse contexto Brasil, né, o Bom Retiro, ele se constitui, né, como um território importante nesse sentido, né, também de manifestação cultural, né, da cultura Yiddish, de manutenção dessa cultura. Queria que você contasse um pouco desse contexto, né, do bairro como esse espaço simbólico também, né, e já aproveitando, já trazendo um pouco dos seus projetos, né, a gente apresentou aqui na introdução, né, o projeto Klezmer Três Rios, tem também o Bloco Klezmer, né, e também outros círculos, né, o círculo também de estudos, né, ali na Casa do Povo, do qual você participa e compõe, constrói. Queria que você contasse um pouco desse contexto ali de efervescência ali, cultural no bairro, né, como que surgem, como que é a atuação local ali nesse território. Enfim, isso é algo que eu vivo. Eu não nasci no Bom Retiro, mas eu frequentei o Bom Retiro desde que eu nasci. Minha avó morava lá, na Rua Três Rios, e essa é a homenagem que a gente fez para ela, eu e o Alex, quando a gente deu o nome para a banda. E o Bom Retiro, eu li em algum momento essa análise de que o Bom Retiro é um shtetl nos trópicos. Então, é claro que é uma metáfora, mas essa experiência do shtetl ali do leste europeu e que eu falei mais cedo, ela foi deslocada e ganhou um novo espaço nesse bairro do Bom Retiro, que é um bairro que fica no centro de São Paulo, mas ao mesmo tempo ele tem características de bairro. Ele está entre o rio e entre a linha de trem. Então, ali naquelas ruas, na Rua Três Rios, na Rua Guarani, na Correia de Melo, na Afonso Pena,
na Rua da Graça, essa geografia urbana se consolidou em uma geografia afetiva, em uma geografia cheia de memórias e cheia de significados para a comunidade judaica. Porque, de fato, para os judeus ashkenazim que foram ali foi o bairro em que eles chegaram e que foram recebidos e que formaram as primeiras instituições, as primeiras comunidades, as primeiras sinagogas, as primeiras escolas. Então, é um bairro que até hoje carrega muito dessas memórias, por mais que, a partir da década de 60, 70, os judeus acabaram saindo do Bom Retiro, em grande parte. Mas o Bom Retiro continua sendo o terceiro bairro de São Paulo com mais judeus, depois de Genópolis e dos Jardins. Então, tem muitas histórias e tem muitos pontos e muitas riquezas mesmo que o Bom Retiro carrega e que eu sempre gosto de contar e de experienciar. Por isso que eu fui morar lá em 2021, na verdade. Eu me mudei para o Bom Retiro, e junto com o Ernesto, também que veio depois. E a gente, enfim, começou realmente a reinterpretar e a ressignificar esse bairro através do hoje, através de estar lá. E a Casa do Povo também fez um papel muito importante nisso, por ser um centro cultural judaico, progressista, mas ao mesmo tempo sem perder uma relação com o entorno. Então é uma das poucas instituições judaicas que não tem muros, que não tem aquele protocolo de segurança tão forte assim como as outras. Então existe uma permeabilidade e uma porosidade que eu acho que é interessante e que o Bom Retiro tem, por hoje em dia ser um bairro de muitas outras ondas migratórias, não só judaicas, e o Bom Retiro consegue promover esse tipo de intercâmbio, esse tipo de troca. E aí, indo um pouco para os projetos, né, de klezmer e, enfim, um pouco dessa atuação mais artística que a gente faz, a gente pega muito esse cenário, esse imaginário do Bom Retiro como uma base para criar e um solo realmente fértil, cheio de referências. Então, a gente criou em 2019, eu e o Alex Park, a Klezmer Três Rios, que é o nome dessa rua principal, onde está a Casa do Povo, onde minha avó morava, e é uma das ruas mais legais do mundo. E desde então a gente foi construindo a passos graduais e aprimorando e trazendo também o conhecimento das comunidades klezmer dos Estados Unidos e aumentando nosso repertório e aprimorando nossas pesquisas. E hoje em dia a gente já está com 5 anos de banda e eu gosto muito, assim, é algo que para mim me dá muito prazer de fazer e de circular e de levar essa música e essas ideias que a gente tem tido para todas as comunidades judaicas. Então, o fato de ser músico, para mim, é muito interessante. Eu não sou de uma comunidade específica, mas eu sou de todas ao mesmo tempo, porque em todas que nos chamam, a gente vai, traz e vivencia esse espaço. Então, o músico, eu acho que tem um aspecto comunitário interessante e singular, porque é uma figura que circula. E eu gosto muito, assim, eu acho que é algo que me traz muito, me representa muito como ser judeu na comunidade judaica de São Paulo. E para quem está ouvindo aqui e não conhece, eu acho que o Gabriel, ao final do episódio aqui, vai fazer o jabá do Klezmer Três Rios, mas é um projeto assim que eu já tive em vários shows, várias apresentações em diversos lugares. Tive esse ano no bloco de carnaval, lá no Bom Retiro, que o grupo tocou, e assim, vale muito a pena, é muito legal, assim, é uma experiência fascinante assistir, acompanhar o Klezmer Três Rios. E falando nisso, assim, Gabriel, um pouco da musicalidade de vocês e até de outros artistas, né, outros grupos de klezmer aqui no Brasil, né? Como que é o diálogo artístico entre as identidades judaica e brasileira? Você acha que dá para dizer, inclusive, que a diáspora aqui no Brasil criou uma expressão cultural própria a partir das referências comuns? Porque você tem alguns instrumentos comuns ali, né? Você falou que toca acordeon e algumas músicas, alguns estilos aqui no Brasil, a gente tem o acordeon, a sanfona como instrumento principal também, né? E eu fico imaginando assim as conexões entre estilos, identidades judaicas e identidade brasileira. Esse tipo de interação é vital para qualquer tipo de cultura judaica diaspórica, ou qualquer tipo de cultura diaspórica, vamos dizer. Então, o bonito das diásporas
é que, diferente do exílio, que tem essa tonalidade pesada e algo, a gente está afastado, a diáspora não é a gente poder se encontrar no lugar que a gente está. E o legal das diásporas é que, quando existe uma comunidade judaica, independente de onde ela estiver no mundo, na Iugoslávia, no Quênia, na África do Sul, no Canadá, na Austrália, em Israel, na Argentina, enfim, aonde tiver, as comunidades se enriquecem com a cultura local, com a cultura dos vizinhos. Então, essa relação de uma comunidade que não perde seus traços, não perde suas tradições, mas ao mesmo tempo que não ignora as influências que estão ao seu redor, eu acho que é a grande riqueza das diásporas. E ao mesmo tempo que o mundo também se enriquece em ter judeus vivendo entre si. Então, acho que existem valores judaicos que também são universais e que também são compartilhados com as outras culturas do mundo. Então, por isso que eu acho também que é muito importante ter judeus em todos os lugares do mundo, e não só em um único lugar. Mas voltando para o que nos diz respeito, para mim, esse diálogo entre a minha identidade, entre a nossa identidade, né, judaica e brasileira, é o que mais me desperta curiosidade, e são questões que coloco bastante energia para tentar trabalhar de um jeito poético, de um jeito artístico, de um jeito criativo, porque eu acho que a gente pode ficar teorizando e escrevendo 1000 artigos a respeito, mas eu acho que a coisa realmente se encontra e se potencializa. Então, quando a gente coloca influências de uma coisa e de outra juntos e tenta entender como elas se dialogam, e como a gente consegue escolher coisas que têm origens totalmente diferentes, mas que elas podem caminhar bem juntas. Então, por exemplo, o baião e o búlgar, que é um ritmo klezmer do leste europeu, da Bulgária. Ou, por exemplo, o frevo e o freilach, ou o shot e o hussidon. Então, tem ritmos e modos de tocar que não tem nada a ver com um com o outro, historicamente, mas que a gente escolhe, a gente faz por afinidades eletivas, a gente coloca em diálogo. E eu acho que esse tipo de trabalho me interessa muito e tem interessado, enfim, bastante gente também. A gente tem sido sempre bem recebido, essas misturas e esses jogos que a gente faz entre uma coisa e outra. E também nesse último ano, né, 2024, a gente fundou um outro projeto, que não é a Klezmer Três Rios, mas é um projeto paralelo, né, um projeto que a gente entende que tem muita gente afim de fazer parte e de vivenciar, judeus e não judeus, de vivenciar a cultura Yiddish, a cultura klezmer, hoje em São Paulo e ao redor do mundo. Então, eu acho que foi um super acerto a gente criar o bloco klezmer do Bom Retiro, fazer realmente essa mistura super boa entre o klezmer, entre, né, os cortejos klezmer que tinham no shtetl, e o carnaval, e o bloco de carnaval, que é algo bem marcado na nossa cultura brasileira. E a gente abriu e continua aberto a quem estiver ouvindo e que tiver interesse em participar e tiver algum conhecimento musical, pode vir e tocar com a gente. Então, a gente tem ensaios uma vez por mês, lá no Bom Retiro, e aí no pré-carnaval a gente sai e faz nosso desfile pelas ruas do Bom Retiro. E é super legal. Então, acho que trazer a questão Yiddish também como uma questão comunitária, em um lugar judaico a ser vivido por pessoas que não necessariamente se identificam com approaches das comunidades e das grandes instituições judaicas. Então, o Yiddish tem se formado ao mundo afora como um espaço possível para ser judeu, ser progressista, ser queer, enfim, 1000 camadas possíveis que a identidade Yiddish pode abarcar. E, enfim, são esses projetos que a gente tem tocado e muitas parcerias. Eu acho que nada disso a gente faz sozinho. Eu acho que tem muitas figuras e muitas pessoas, instituições e apoios que a gente tem tido muito importantes para conseguir potencializar, para conseguir criar e para conseguir ter esse espaço. E eu não vou mencionar todas elas, porque sempre vai ficar alguma faltando, para dizer que nada disso a gente cria individualmente, né? Eu acho que é tudo uma grande criação comunitária e imaginar esses novos espaços que ainda não existiam na comunidade judaica. Ah, muito, muito massa. Assim, eu inclusive ia perguntar, né, para finalizar aqui nossa entrevista, nosso papo, por onde as pessoas que tiverem interesse, né, como que elas se aproximam, né?
Os círculos, né, de estudos, né, o grupo de estudos Yiddish, da cultura Yiddish, continua acontecendo também na Casa do Povo? Dá para acompanhar uma Continuam, programação? continuam. A gente tem o Instagram. O Círculo de Reflexão do Judaísmo, ele não é algo exclusivamente Yiddish. Então a gente trabalha com temáticas gerais judaicas, um pouco parecido talvez até com Eu Com Isso ou outros grupos de discussão de judaísmo contemporâneo. O que temos na Casa do Povo também, que é um grupo mais focalizado na leitura, na literatura, é a Trupe Yiddish, que é coordenada pelo Ernesto Honigsberg e pela Lilian Starobinas, e é um super grupo legal que também foca mais essa questão de aproximar ao Yiddish através dos textos e através da literatura traduzida ao português, mas também com algumas né, incursões dentro do idioma Yiddish original. Para quem quiser aprender Yiddish, eu recomendo muitíssimo meu querido amigo Gustavo Emos, que é um dos maiores yiddishistas do mundo, e a gente tem o privilégio de tê-lo vivendo em São Paulo e nutrindo e trazendo as pérolas dessa cultura para a gente. E a gente tem também os dois projetos que eu falei, a Klezmer 3 Rios, que é uma banda que toca em muitos formatos diferentes, em casamentos, em bar mitzvahs, em eventos, em sinagogas, em aniversários, em shows, em cortejos, enfim, palestras, em shows comentados. Enfim, a gente adora inventar formatos de trazer o klezmer para o público. E tem o Bloco Klezmer, que é essa comunidade expandida, que também a gente consegue receber pessoas, mas com um foco de tocar mesmo, né? Não é um grupo de discussão identitária, teórica, mas enfim, é algo prático e algo que a gente vai para a rua, ensaia na praça e se nutre também dessa cultura aí, dessas melodias ao mesmo tempo ancestrais e contemporâneas. É isso, Gabriel. Muito obrigado por participar aqui do Eu Com Isso. É um prazer, um privilégio ter você aqui falando com a gente. Para quem está nos escutando, a gente conversou hoje com Gabriel Neisten, que é arquiteto e urbanista e fundador do grupo Klezmer Três Rios, em que desenvolve trabalho de investigação e criação no universo da música judaica do leste europeu. Muito obrigado, Gabriel, por estar aqui com a gente. Obrigado, João. Obrigado, Amanda. Valeu, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. As portas estão sempre abertas para você. Obrigada pela generosidade em compartilhar um pouco do seu conhecimento, dos seus projetos com a gente. Foi muito legal te ouvir. Se você que está ouvindo a gente quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para o eucomisso@institutobrasilisrael.org. Nós estamos em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo ou Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.